E daí em diante, como é que foi? Porque a sua única vantagem era que o bancão também não queria perder o cliente pro seu private. Uhum. E daí em diante, como é que foi? Vocês estavam Não, ali então, na Ágora, no máximo, escondidinho. E como é que foi daí pra frente? enfim, aí logo depois começou a aparecer uma série de outras plataformas de investimento, né? Você pega ali 2009, 2010, a Ágora foi vendida em 2008, 840 milhões, aí os fundadores da Ágora fundaram a Orama, já em 2009, 2010. Você tinha a Easy Invest, que era a antiga título corretora, né? Foi um home broker que foi lançado lá ainda no final dos anos 90 e acho que eles corretamente ali no final né, 2009, 2010, eles mudaram o nome da corretora, passou a ser o nome do home broker. Aí logo depois veio Guide, que era Indusval Corretora. Os nossos ex-sócios da Brasil Plural compraram a Geração Futuro, virou Genial. E a XP apareceu, né, era um ex-agente autônomo, logo depois da venda da Ágora. Acho que a XP viu, pô, tem luz no fim do túnel aí, posso ser o próximo. Enfim, e a gente, o que eu fiz, né, à frente desses mandatos de distribuição de fundos ou distribuição de ativos de renda fixa, foi estabelecer parcerias com todas essas plataformas, porque isso era uma alternativa à dependência do canal de distribuição dos grandes bancos, que, como eu falei, era muito caro de você pagar por essa distribuição, né? E o pior, eu não conseguia crescer de maneira relevante. Então comecei a me aproximar de todas, a gente patrocinou a primeira feira da XP em 2009, não chamava nem Expert ainda, foi um evento na Barra, enfim. Então me aproximei de todas essas plataformas com o intuito de ter uma alternativa aos grandes bancos, de ter capilaridade, de conseguir distribuir, porque dentro desse planejamento estratégico do banco lá, implementado a partir da saída do Luiz César, o banco passou a se dedicar, a se posicionar como uma espécie de Goldman Sachs no Brasil. Então, a gente não tinha distribuição. A gente sempre se dedicou muito a fazer a originação, né, de produtos, né, coordenação, estruturação de bons produtos, mas a distribuição ela era algo que dentro da nossa visão, né, não faria sentido você montar uma rede de distribuição de agências físicas, né, e tentar concorrer com os grandes bancos, né? E acho que essa foi uma estratégia correta, porque você vê, Citibank tentou fazer isso, HSBC tentou fazer isso, e os dois acabaram saindo do Brasil, deixaram de operar nesse segmento. Então acho que o mercado brasileiro, ele sempre teve players bastante eficientes, né, nesse ambiente, vamos dizer assim, de distribuição, né? Os grandes bancos de varejo sempre foram bastante eficientes. Então, o sistema financeiro brasileiro, ele é bastante desenvolvido, né? Quando você compara com países desenvolvidos, inclusive, é curioso, assim, aqui você tem app, tem a acessibilidade, é tudo muito fácil, biometria facial, enfim, são coisas que você vai para grandes centros financeiros internacionais e você não vê esse nível de sofisticação, entendeu? Então o mercado financeiro brasileiro sempre foi bastante desenvolvido e os players que estavam aí sempre foram bastante eficientes. Então acho que a visão do banco foi de, bom, vamos sair dessa briga de cachorro grande, vamos fazer algo que seja complementar. E aí a nossa decisão ali no final do 2010, 11, 12, ali de nos aproximar dessas corretoras foi justamente tentando buscar essa capilaridade, entendeu? Que era complementar a atuação do banco. Então, em vez de criar uma rede de distribuição, você foi atrás de uma que já existia, Isso. sem necessariamente concorrer com ela. Mas vocês não eram vistos como concorrentes? Porque esses bancões, eles têm a própria gestora, eles têm os próprios fundos, como você falou, né? Uhum. Mas eles não viam vocês como concorrentes por quê? Ou eles viam e aceitavam? Como eu falei, eles nos ofereciam nos privates, Uhum. onde o cliente tem mais poder de barganha e no limite, se você não oferecer o que ele está querendo, ele vai fechar a conta ou ele vai abrir uma conta e vai investir direto. Uhum. Então começou desse jeito. Eu me lembro que o Citibank, por exemplo, era um banco que já tinha vendido a asset no Brasil, tinha um modelo de arquitetura aberta lá nos Estados Unidos, e aí começou a vender a gente nas agências e tal. Era o único player que nos vendia direto nas agências, entre os grandes bancos. Uhum. E aí, no caso das corretoras, eu acho que o que começou a acontecer
é que as corretoras não tinham suas assets, né? E elas dependiam de bons produtos, né? Que tinham arquitetura aberta, mas as boas assets não queriam, né, não perder tempo, porque a captação não era relevante. Então, eu acho que a gente teve uma visão de contribuir num momento em que ninguém estava dando muita atenção para as corretoras, para essas plataformas de investimento. A gente apostou de uma maneira em que seria muito bom para os dois lados, né? A gente teria uma alternativa aos grandes bancos, teria capilaridade, e por outro lado a gente tinha um brand que era aspiracional, e que essas corretoras, essas plataformas queriam poder vender os nossos produtos, né? E num momento em que os grandes gestores eles não estavam preocupados ou interessados em perder tempo porque no começo a captação não era relevante, entendeu? Era meio que uma aposta nossa, né? E eu sempre olhei isso também de várias formas, né? De alguma maneira uma alternativa aos grandes bancos, de outra uma oportunidade da gente testar a temperatura, né? Sem você ter que mobilizar o investimento, né? O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.